Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, vamos gravar mais um vídeo aí para ajudá-los no estudo do ENAD, tá bom? Vamos ver o exercício de hoje. Então olha só, turma, o exercício de hoje eu trago aqui do ENAD de 2011, tá? No caso Engenharia Grupo 3, questão 20. Antigamente eles agrupavam, né, as engenharias, hoje em dia eles chamam, né, especificamente engenharia mecânica, produção, química, etc. Tá bom? Então aqui eles agrupavam basicamente o grupo 3 formação básica mecânica, tá? Então esse exercício aqui, ó, né, cai bastante na prova da mecânica e pode cair também na prova da engenharia civil, tá bom? Então vamos dar uma lida aqui, ó. Então ele fala as tensões normais, né, sigma, e as tensões de cisalhamento, aqui tá T, mas seria um tal, símbolo grego tal, tá? Em um ponto de um corpo submetido a esforços podem ser analisadas utilizando-se o círculo de tensões de Mohr. Então ele dá a dica, né, que a gente vai ter que resolver esse exercício utilizando o círculo de Mohr, tá? No qual a ordenada de um ponto sobre o círculo é a tensão de cisalhamento tal e a abscissa é a tensão normal sigma, tá? Aí ele te dá esse elemento de tensão aqui no estado plano de tensão, tá? Y para cima, X para a direita, tá? Te dá essas tensões. Então aqui, ó, 10 megapascal seria a tensão normal Y, 70 megapascal a tensão normal X e 40 seria a tensão de cisalhamento representado aqui nesse canto superior direito, tá bom? Aí ele fala assim, ó, para o estado plano de tensão, no ponto apresentado na figura acima, as tensões normais principais e a tensão máxima de cisalhamento são em megapascal, respectivamente iguais a alguma dessas respostas, tá bom? Então, a gente vai resolver, como ele deu a sugestão do círculo de Mohr, eu vou resolver pelo círculo de Mohr para vocês, mas eu vou te dar uma outra opção também, caso você lembre de formulário, tá bom? Então, vamos lá. Então tá aqui, ó. Está aqui o elemento de tensão. Eu resolvi um exercício anterior, né? Falando do círculo de Mohr. Então a gente já está acostumado aqui, né? Então tá aqui o elemento de tensão. Então ele colocou aqui, ó, um eixo na vertical, tensão dos elementos, um eixo na horizontal, tensão normal sigma, tá? Você vai ter que destacar dois pontos para montar aqui o círculo de Mohr. Seria o ponto X e o ponto Y. O que é o ponto X? Você olha na face X e pega informações da tensão normal e de cisalhamento. Então, tensão normal X e a tensão de cisalhamento você traz com sinal trocado, sinal negativo. Lembra que quando chega a setinha no canto direito aqui superior, né? Isso aqui é o cisalhamento positivo, tá? Cisalhamento positivo. Então, você trocou o sinal aqui, vai colocar aqui o menos 40 e aqui você vem no ponto Y com mais 40, tá? Então, reforçando o ponto Y, que eu não falei ainda, ele fala de tensões normais Y e cisalhamento. Tensão normal Y é esse 10 aqui, tá? Então você vai colocar essas informações. Então olha só, vamos aqui destacar para face X. 70, positivo, tracionando, menos 40 porque eu troquei o sinal, tá? Esse valor aqui você tem que levar para o gráfico. Então, turma, lembra lá que o círculo de Mohr ele tem que ser construído em escala. Então, no ENAD aí, né? Você leve uma régua, não esqueça de levar uma régua, que você, basicamente é o que você pode usar, né? Régua, de repente compasso, caneta, tá? Você não vai usar calculadora, tá bom? E nem formulário. Então você pega, monta esses eixos e monta em escala. Então eu vou ter que levar isso aqui, ó, né? Em escala. O que eu fiz? Eu marquei aqui, ó, um valor de 70 e aqui para baixo um valor de 40, tá? Então eu coloco aqui como sendo meu ponto X. Tá? Então, uma dica, por exemplo, cada megapascal você coloca 1 milímetro. Então, 1 milímetro é 1 megapascal. Aí fica fácil, né? Por exemplo, 70 megapascal para você é 70 milímetros na régua, tá? Então, você coloca lá em escala ponto X. E aí depois, ponto Y, o que você vai fazer? O valor é 10, né? Que é 10 aqui da tensão Y e 40 com o sinal que está aqui do cisalhamento. Então, você, de novo, marca em escala, tá? Você andou só um pouquinho na horizontal, você andou 10 e para cima você andou 40. Então você marca aqui o ponto Y. Próximo passo, você traça uma reta do ponto Y para o ponto X, tá bom? Essa reta é para a gente achar esse cruzamento e esse cruzamento aqui é o centro do círculo de Mohr.
tá? Se você levou o compasso, por exemplo, você põe a ponta seca aí, traça o círculo, tá certo? Ó, traça o círculo e agora, com uma régua, você vai pegar os valores, né, das tensões normais ali e tá tudo certo, tá? E aí, fim de papo no exercício, tá? Se você não levou compasso, por exemplo, o que você pode fazer? Lembra que a distância do ponto C até o ponto Y, ou do ponto C até o X, é raio. Então, você faz uma marcação daqui, ó, do centro para a direita, você marca esse valor do raio, quanto que deu esse raio? Mede aí com a régua, tá? Marca aqui um pontinho com a distância do raio, do centro para a esquerda marca a distância do raio, do centro para cima marca a distância para o raio, que são os 3 pontos que te interessam, né? Por exemplo, ó, mais afastado para a direita é o sigma 1, tensão máxima, dá 90, tá? Então na minha escala que eu fiz aqui dá 90, tá? Então você teria que fazer e medir aí, tá bom? Então, na escala do 90. Esse 90 é medido a partir do 0, tá? Você fez uma marcação do centro até esse ponto, né? Com o valor do raio, tá? Mas a leitura da tensão, você vem do eixo 0, tá? Do eixo 0 até esse ponto dá 90, tá bom? A outra tensão do 0 até esse pontinho vai dar a tensão sigma 2, que dá menos 10, tá? E para cima, esse vai ser o valor do raio, né? Então, se você medir o raio aqui, você vai perceber que esse valor aqui vai dar 50, tá? Então, tentem fazer isso aqui em escala para vocês, né, relembrarem, tá? Então, as tensões aqui principais 90, menos 10 e o cisalhamento máximo 50, tá? Então, eu vou passar aqui para outra tela, olha só. Vou deixar aqui nessa outra tela, esses aqui são os resultados finais, tá? Mas antes de dar a resposta para vocês, eu vou colocar uma segunda opção para vocês. Vamos supor que você prefira usar formulário, vamos supor que você lembre dessa equação que é bastante utilizada aí no curso de resistência dos materiais, mecânica dos materiais, tá? Então, vamos supor que você lembre, né? Não necessariamente você vai conseguir lembrar essa equação. Essa equação é a equação que você usa para calcular a tensão normal 1 e a tensão normal 2, que são as tensões principais. Ela depende da tensão média, né? Ó, x mais y sobre 2. Pode ser mais ou pode ser menos o resultado dessa raiz, tá? Você vai usar mais o resultado da raiz quando você quiser o sigma 1. Você vai usar menos o resultado da raiz quando você quiser o sigma 2. O resultado dessa raiz, turma, já é a tensão de cisalhamento máxima, tá? Então vamos ver como que fica. Olha só. Essa primeira parcela, que a gente chama de tensão média, x mais y sobre 2, ó, 70 mais 10 sobre 2, dá 40, tá? Então, mesmo que eu não tenha calculadora, é uma continha fácil de fazer, né? O que assusta é essa raiz, né? Na mão aí, sem a calculadora. Mas dá uma olhada aqui, ó, o que acontece. A equação é x menos y, então é 70 menos 10 dividido por 2. Então, aqui dá 60 dividido por 2, dá 30. Esse 30 que vai dar aqui vai elevar ao quadrado. Então, 30 ao quadrado não é difícil de fazer na mão. Dá 900, tá? E aqui a tensão de cisalhamento ao quadrado. O cisalhamento é 40, 40 ao quadrado dá 1.600, tá bom? Na hora que você soma 900 com 1.600, dá 2.500, né? Se você lembrar lá do 25, raiz de 25 dá 5, né? Então, como é 2.500, tá? A raiz de 2.500 vai dar 50. Tá? Então, são contas fáceis de fazer aí na mão, tá? Mas, claro, eu teria que lembrar dessa equação, tá bom? Como que eu calculo o sigma 1 e o sigma 2? Sigma 1, conforme eu falei, você pega esse valor mais esse. Então, é 40 mais 50, dá 90. Ó, veja aqui, ó, dá 90 megapascal, tá? O sigma 2 dá 40 menos 50, então dá menos 10, já estava aqui. O resultado da raiz, que é o 50, né? É o cisalhamento máximo, tá bom? Então, eu vou voltar no nosso enunciado e ver qual que é o item que tem uma dessas respostas aí, tá? Então, vamos lá. Ó. Item A não é, B não é, C não é, ó, o D, ó. Apesar dele ter colocado numa ordem diferente da nossa, ó, ele colocou numa ordem aí crescente, né? Então, ele colocou a menor primeiro, menos 10, tá aqui. 90, tá aqui, é tensão normal primeiro, né? Ele fala, ó, as tensões normais principais e depois a tensão de cisalhamento máximo, porque é respectivamente, tá? Então, menos 10, 90 e 50. Realmente é o item D a nossa resposta. Tá bom, turma? Qualquer coisa,
Qualquer dúvida vai entrando em contato aí, tá? Até mais aí, até o próximo.